Olá, pessoal! É com muita alegria que eu venho gravar esse vídeo hoje. Um misto de emoção, de fé, de expectativa. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo para o meu canal no YouTube. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse momento tão especial e tão marcante. Espero que seja o primeiro de muitos vídeos que virão por aí, tá? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre nutrição e saúde mental. Algo que há pouco tempo as pessoas nunca tinham ouvido falar, que a alimentação influenciava ou não nesse estado de saúde mental, né? E que uma alimentação errada, ruim, de qualidade duvidosa, poderia impactar negativamente as nossas emoções. Então, fica aqui comigo que nós vamos desbravar este mundo inicialmente da psiquiatria nutricional. Para quem não me conhece, meu nome é Vitória, eu sou nutricionista há quase 15 anos e dedico uma parte da minha vida para atender ao público, para dar aula e para pesquisar sobre diversas temáticas na área de nutrição. Bom, vamos iniciar, né, aqui o nosso vídeo de hoje, nosso encontro de hoje, falando um pouquinho sobre nutrição e saúde mental. Ela é um caminho, gente, para a transformação real do indivíduo, tá? Fiquem aqui comigo. Bom, antes de eu ser a Vitória, nutricionista, eu sou cristã. Eu sou mãe de duas meninas lindas, que hoje, aqui em 2025, tem 8 e 3 anos. Eu sou esposa do André, que é meu parceiro, né, e meu maior incentivador nessa área da nutrição. Mas antes dessa versão adulta aqui, que vocês estão vendo da Vicky, eu fui uma criança. Uau, Vicky, é mesmo? Brincadeiras à parte, todos nós, né, passamos por esse processo, sair da infância e chegar na vida adulta. Mas para sair dessa infância e chegar aqui no ano de 2025, eu passei por muitos percalços. Acredito que a minha história de vida seja similar à de muitas pessoas, a de muitas mulheres que estão me assistindo agora. Bom, então foram percalços, foram traumas, foram dores, né? Foram privações, foram alegrias, foram conquistas, doenças, curas, tudo que uma vida, né? Tudo que o existir humano pode carregar dentro de si, né? E eu também, pessoal, já lutei contra a ansiedade, contra a tristeza sem motivo, já lutei com a tristeza com motivo, já tive diagnóstico de depressão, né? Alguns episódios de pânico gerado por um transtorno de ansiedade, além de mudanças muito drásticas no meu corpo. Agora imaginem só o peso disso. Como nutricionista, ter uma mudança drástica do corpo. Eu estaria ali naquele momento em que o meu corpo mudou tanto, infringindo todas as expectativas que as pessoas têm de um profissional da nutrição, né? Expectativas, assim, irreais, né? Não tangíveis e não saudáveis. Porém, essas mudanças me geraram muito sofrimento e muita insegurança. Eu sou nutricionista há 14 anos, né? Quase 15. Eu me graduei e fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Goiás. Eu também sou professora atualmente em uma instituição federal de ensino, exerço o papel de nutricionista clínica e também sou professora, pesquisadora, palestrante. Estar aqui com vocês é algo que eu gosto bastante. Eu acho que esse contato ele é importante para a gente poder difundir um pouco mais a nutrição com responsabilidade. Bom, eu tenho diversas formações na área de comportamento alimentar, de medicina do estilo de vida, de emagrecimento, de obesidade, de saúde da mulher, neuropsiconutrição, psiquiatria nutricional, medicina integrativa funcional. Então, assim, estudar sempre foi algo que está enraizado em mim, né? Buscar saber as coisas, buscar entender o porquê que cada coisa está acontecendo, em especial na minha área de nutrição. Bom,
Então, a minha jornada nessas áreas, né, mais em específico na nutrição, e somando todos esses outros saberes que eu falei para vocês, ela surgiu após eu juntar uma inquietação pessoal na época de faculdade, que era assim gritante para mim, porque desde a minha época lá, né, há quase 15 anos atrás, já se falava muito, né, em força, foco e fé. E eu ficava incomodada com aquilo, porque nutrição é muito, gente, mas infinitamente muito mais do que força, foco e fé, tá? Então, além desta inquietação, eu tive essa experiência pessoal de vivenciar um quadro depressivo ansioso. E isso me levou para um outro lugar, para um outro olhar de entendimento sobre a nutrição. Então, a minha formação, essa que eu descrevi ali para vocês, ela me deu muitas ferramentas, né? Então, ferramentas, responsabilidade, senso crítico, senso clínico, uma capacidade de avaliar, né, o estado do indivíduo que está sob meus cuidados de uma forma bem detalhada. Porém, gente, a minha história de vida me deu propósito. É isso. Eu tenho uma excelente formação, mas a minha história de vida me deu propósito. E vocês vão entender hoje um pouquinho mais sobre o que é esse propósito, e eu espero poder auxiliá-los de alguma forma, através dos meus conhecimentos e das coisas que eu tenho para poder compartilhar aqui nesse nosso encontro virtual. Bom, a partir disso, né, gente, desta inquietação pessoal, das minhas vivências e da descoberta de um propósito profissional, eu uni tudo aquilo ali que eu vinha estudando há um certo tempo, para poder tentar encontrar as respostas. Inicialmente para mim, porque eu queria ocupar um lugar de cura, e depois para as outras pessoas a quem eu viesse prestar assistência. Bom, então eu uni a medicina do estilo de vida, a psiquiatria nutricional, o comportamento alimentar, o emagrecimento ou a melhora de uma composição corporal e a saúde da mulher para poder construir e desenhar o meu propósito. Agora nós vamos começar um pouquinho sobre a medicina do estilo de vida. Eu acredito que muitos ainda não ouviram falar sobre esse jeito de fazer saúde. É algo que está começando a ser mais difundido, mais popularizado no Brasil, agora, né? Em especial nos últimos 3 anos, mas a maioria das pessoas ainda não sabem do que se trata essa medicina do estilo de vida, e eu quero aproveitar essa oportunidade de apresentar para vocês isso aqui. Então, o que é a medicina do estilo de vida, ou MEV? Né? Ela surgiu lá no ano de 2004, em Harvard, com o objetivo de tratar e de prevenir doenças, tá? Por meio de intervenções do estilo de vida. Quantos de nós, por exemplo, já vivenciamos aspectos, né, de tentativa de melhora, de cura de uma doença, de emagrecimento, de ganho de massa, de curar qualquer coisa? E a gente está indo direitinho, né, naquilo ali que foi prescrito. De repente, quando a gente para e volta para aquele nosso estado inicial, tudo se perde. Mas a gente sabe que nem tudo precisa ser perdido. A gente tem capacidade, a gente tem habilidades, tem ferramentas para fazer com que o caminho trilhado não se perca novamente, né? Então, a medicina do estilo de vida é uma dessas ferramentas que eu encontrei e que eu valorizo bastante nesse processo, tá? Bom, a abordagem da MEV, ela considera, né, que a saúde, ela está diretamente relacionada, né, com os hábitos do paciente. Então, o que eu tenho de hábito na minha vida vai fazer com que eu tenha mais ou menos saúde. Então, os hábitos aqui, eles são muito importantes. E as doenças, gente, elas vão surgir exatamente quando as nossas práticas, aquilo que a gente faz, vão contra a necessidade do nosso corpo. Então, se a gente faz algo que não está bom para o nosso corpo, as doenças, as queixas, os sintomas, eles vão começar a aparecer, tá? E uma coisa que me encantou bastante, gente, na medicina do estilo de vida, foi que para você fazer a medicina do estilo de vida, você tem que exercer sobre si os mesmos cuidados dos pilares de saúde que eu vou recomendar para qualquer pessoa. E a isso eu chamo de coerência. Que é o quê, gente?
Se eu estou falando que alguém, se eu viro para o meu paciente e falo, ah, você tem que fazer atividade física, mas eu sou a profissional mais sedentária do mundo, então tem algo que não está sendo coerente aí. E aí, quando eu passo a vivenciar aquilo que eu prego para os meus pacientes, ou seja, eu me muno dessa coerência, eu tenho a capacidade ainda maior de criar uma conexão e um pertencimento. Porque à medida que eu me coloco à prova enquanto profissional, tendo que mudar o meu estilo de vida, eu vou saber que para o paciente nem sempre é muito fácil, né? Não é fácil para mim, opa, se eu estou tendo que mudar e está difícil para mim, imagina para o outro que eu também estou propondo a mudança. Então, vivenciar primeiro, para depois pregar algo, é algo de suma importância. Principalmente quando a gente fala em mudança de estilo de vida e melhora dos hábitos. A medicina do estilo de vida, ela trabalha ali com 6 pilares principais, tá? E esses 6 pilares eu quero trazer para vocês assim de uma forma bem leve, para vocês verem que a saúde é muito mais do que a entrega de um papel, né? A nossa saúde, eu, Vitória, entendo como uma junção do bem-estar entre o corpo, a mente e o nosso espírito. E a medicina do estilo de vida, ela ainda traz mais 6 pilares de saúde, onde cada vez que a gente trabalhar com esses pilares, a gente vai ter uma possibilidade maior de estar construindo realmente uma saúde eficaz, tá? Uma saúde autêntica. Quais são esses 6 pilares? A nutrição, né? E aí, no caso, vem a alimentação e a suplementação. Nós temos o manejo do estresse. Se você atualmente não é estressado, talvez você já tenha sido ou vai se tornar. Fugir do estresse, eu acho que é uma coisa meio utópica, assim, meio unicórnia demais. Todos nós estamos submetidos a estresse, porque o viver é isso. Mas a forma como a gente lida com esse estresse e a gente deixa que isso impacte nas nossas vidas vai determinar ou não, né, o agravo da saúde ou o aparecimento de sintomas desagradáveis para a gente. O sono, que é algo que tem sido muito negligenciado na rotina de vida, né, atualmente, ele impacta diretamente na nossa saúde, em todos os desfechos de saúde que vocês imaginarem. Se eu durmo mal, se eu durmo pouco, eu sou um indivíduo que vou ter chance de ter todas as doenças que vocês imaginarem, uma chance muito maior. Hipertensão, doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade, câncer, problemas intestinais, problemas estomacais, dificuldades de perda de peso, dificuldade de ganho de massa muscular, dificuldade de concentrar, de melhorar a minha memória. Outro pilar da medicina do estilo de vida, que é muito importante, que a gente tem que considerar no trato com os indivíduos, são as conexões sociais positivas, né? Então, quem está perto de mim? Eu me sinto pertencente a algum grupo, a alguma pessoa, né? Eu consigo me conectar com as pessoas? Eu vivo mais isolado? Eu consigo socializar? Como que é a minha relação social no meu ambiente de trabalho, no ambiente onde eu estudo, talvez ali nos ambientes em que eu frequente? Como que é a história de vida dessa pessoa? Como que é a relação dela com seus familiares? Como que é o ambiente interpessoal? Como que são essas relações interpessoais dentro da própria casa? Isso é determinante de saúde. Outro item muito importante que a gente trabalha dentro da medicina do estilo de vida é o controle do uso de substâncias tóxicas. E aqui eu não estou falando exclusivamente, gente, só de drogas, de cigarro, de vapor ou de bebida alcoólica. Eu estou falando também de outros tóxicos ambientais, como por exemplo, aquilo que a gente come, os agrotóxicos. O que está presente no ar em que eu respiro que vai impactar a minha saúde? Né? O que eu passo na minha pele? Quais são os cosméticos que eu uso? Qual é o tipo de tecido que eu estou tendo contato? Tudo isso pode conferir toxicidade para o nosso organismo. Além disso, e extremamente importante, nós temos o pilar dentro da medicina do estilo de vida, que é a atividade física, a movimentação corporal. Não há como ter saúde se a gente não movimenta o nosso corpo. E veja que aqui eu não estou incentivando vocês a terem ali uma prática de uma única modalidade esportiva.
A atividade física aqui, gente, ela pode ser amplificada. E existe, vai existir, acredite em mim, alguma modalidade, algum jeito de praticar atividade física que faça sentido para você. Eu encontrei a minha, graças a Deus. Nossa, depois de uma vida inteira de sedentarismo. Bom, Vicky, você está aí falando de medicina do estilo de vida, mas você é nutricionista. E aí, me conta essa história, o que que tem a ver? Na verdade, gente, a nutrição, ela é tão linda, tão completa, que ela pode atuar em todos os pilares da MEV. Eu pulei aqui a parte de alimentação e nutrição, porque é óbvio, né? A nutrição está dentro da nutrição. Mas dentro dos outros aspectos, eu costumo avaliar bastante, e eu acho que é muito importante que a gente faça intervenções nas outras 5 esferas também. Como, por exemplo, o manejo do estresse. Eu falei para vocês, nossa, não tem como o indivíduo hoje viver sem estresse. Agora, a forma como a gente lida com isso vai fazer toda a diferença. Na nutrição, nós podemos atuar com a fitoterapia específica para estresse, então a prescrição de fitoterápicos, né, de óleos essenciais, de formulações fitoterápicas mesmo para você ingerir, que vão trazer esse impacto positivo. Nós temos técnicas de meditação, de respiração, de controle de emoções. E para dentro da meditação ainda tem o mindful eating, que é o comer com atenção plena. Como que a gente treina isso dentro da perspectiva da nutrição? É uma ferramenta potentíssima. Inclusive, eu sou muito entusiasta do Mindful Eating, já dei aula em pós-graduação sobre essa temática e eu gosto bastante, né? É algo que a gente pode fazer ali também para manejar o estresse. Montar planilha de rotina. Muitas vezes o que a gente precisa é de um profissional que segure na nossa mão, nos ouça, entenda a nossa vida e nos ajude a organizar aquilo que a gente não está dando conta, para que a gente possa transformar o que é prioritário em prioridade. E o nutricionista, ele pode fazer isso, né? Ele tem essa habilidade. Bom, também, né? Não estou descartando aqui a importância de uma equipe multiprofissional por trás dos cuidados de qualquer indivíduo. Pelo amor de Deus, não pensem nisso. Outro pilar importante, o sono. E como que a nutrição pode atuar ali no sono? Uso de óleos essenciais, gente. Os óleos essenciais, eles estão dentro da fitoterapia e a fitoterapia é uma prática permitida pelo Conselho Federal de Nutrição para nós nutricionistas. Então a gente consegue lidar com isso de uma forma muito responsável e completa também. Existe uma suplementação específica que a gente também pode prescrever para melhorar as questões do sono do indivíduo. Jejum. Jejum pode ser uma alternativa interessante, né? Para alguns indivíduos. Para outros, nem tanto. Então, o nutricionista, ele vai avaliar e ele vai conseguir detectar aquilo que é importante para você nesse pilar. Controle do uso de substâncias tóxicas, da exposição de substâncias tóxicas. Nós, nutricionistas, podemos atuar na orientação do uso de vasilhas e panelas, pessoal, para que a gente vá se libertando dos tóxicos dentro da nossa própria casa, da nossa própria rotina. Uso e incentivo de alimentos orgânicos. Uma formação mais direcionada sobre o uso, né, de produtos clean, que a gente chama, seriam produtos com menos toxicidade, ali desde os produtos de limpeza que a gente utiliza na nossa casa, até os produtos que a gente consome. Sabiam que existem suplementos que a gente pensa, tem um nutriente ali, tá legal, mas os recipientes que eles usam para fazer não são tão legais assim? Então, nós nutricionistas também atuamos nisso. Na atividade física, nutricionista não prescreve atividade física, mas nutricionista tem que incentivar a prática da atividade física. Para além disso, existem orientações direcionadas sobre alimentação, sobre suplementação, o que eu como antes do treino, o que eu como pós-treino. Atividade aeróbica em jejum é para todo mundo, né? Que vai fazer, que está ali naquela prática. Então, vejam só o quanto a nutrição entra em todos esses pilares. E para fechar, as conexões sociais positivas. Identificar o nutricionista, identificar ali quais são as situações de gatilho, por exemplo, para um comportamento alimentar ruim. Será que nessa casa está tendo muita desavença? Será que nesses relacionamentos?
Talvez o nutricionista, através de uma boa anamnese, uma boa pergunta, ajudar essa pessoa a identificar quais são os lugares em que ela se imune de paz, né? Quais são as situações e recuperar hobbies que ela tenha, né? Coletivos, hobbies individuais. A gastronomia, gente. A própria gastronomia, o próprio cozinhar, cozinhar para alguém, cozinhar com alguém, colocar uma mesa posta. Tudo isso são intervenções possíveis para a gente garantir essa saúde corporal, mental e espiritual. Interessante demais, né? Acho que eu vou me empolgando, enfim. Porque realmente isso aqui tudo me trouxe um propósito de vida. Bom, ainda, né, dentro da área que eu acredito que seja a junção de tudo isso que promova uma saúde real para os indivíduos, nós temos aqui, gente, a psiquiatria nutricional. Ela foi um termo cunhado lá no ano de 2013 pela pesquisadora Felice Giaca. Ela é uma pesquisadora incrível, ela foi pioneira na área, né? E ela trouxe para nós as primeiras publicações científicas que mostram, né, que uma alimentação de qualidade, ela está relacionada com o bem-estar mental, tá? E pode estar relacionada também com o menor índice das doenças psiquiátricas mais prevalentes, que são a ansiedade, transtorno de ansiedade e a própria depressão. Então, a ciência diz muita coisa para nós sobre ansiedade, sobre alimentação, sobre saúde mental e sobre alimentação, né? Então, por exemplo, indivíduos que consomem com maior frequência produtos industrializados em excesso, né? Excesso de açúcar, de embutidos, de doces, eles têm uma maior chance de gatilhar episódios de sintomas ansiosos. Olha só que interessante. Então, um padrão alimentar específico pode gatilhar episódios de ansiedade. Interessante, Vicky. A gente ouve muito, às vezes, falar, mas nunca caiu a ficha, né? A gente só ouve diminui a quantidade de doce, vamos descascar mais do que desembalar, mas a gente muitas vezes desconhece que há uma ciência por trás disso e que a gente pode confiar nessa ciência, né? Para além de tudo. Outro aqui, né, gente? Consumo de ultraprocessados aumentando o risco de várias doenças crônicas. Que doenças crônicas são essas? Hipertensão, obesidade, diabetes, câncer e também ansiedade. Nossa, então antigamente o pessoal só estudava pressão alta, diabetes, obesidade e agora estão estudando também, né, sintomas ansiosos relacionados à alimentação. Nossa, isso é incrível, gente. Por isso que eu acho que eu sou apaixonada, assim, vibro com essa área. Mais estudos, né? Em modelos animais, a gente tem estudos que já mostraram uma relação entre o quanto o nosso intestino está doente, ou seja, o quanto a microbiota, as bactériazinhas que colonizam lá no nosso intestino são bactérias ruins, e a relação entre isso e a saúde mental. Nossa, então eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que cuidar do meu intestino também? Tenho, eu tenho que mandar lá para o meu intestino bactérias boas que vão aprimorar, né, essa saúde intestinal, porque o nosso intestino tem conexão direta ó, com o nosso cérebro, tá? Não é uma frasezinha clichê não, tá, gente? Isso aí é ciência. E depressão, Vitória, tem relação? Tem estudos que realmente me mostram que pode haver uma chance maior de eu desenvolver ou de eu piorar um quadro depressivo a partir daquilo que eu como? Sim, gente, tá? E é importante lembrar que em quadros depressivos, por exemplo, o padrão de consumo alimentar ele muda. Ou você vai comer a mais, ou os indivíduos podem comer a menos, né? Então você pode ter tanto aumento quanto diminuição do peso e do apetite. E isso é importante de você avaliar e acompanhar numa consulta nutricional. A depressão também, gente, tem sido vista como um distúrbio metabólico. Nossa, eu acho que, assim, dos pacientes que eu tenho hoje que já apresentaram ou que têm um estado, né, uma condição depressiva ativa no organismo, a gente tem uma série de disfunções metabólicas relacionadas à deficiência de vitamina D, de vitamina B9, que é o folato, de piridoxina, né? Então, níveis aumentados ali de homocisteína e tudo isso a nutrição, através da alimentação e da suplementação, pode te ajudar.
Bom, também a mesma coisa ali, ó, o açúcar aparecendo de novo. O excesso de açúcar também está positivamente associado à depressão. Estou trazendo aqui ciência só para vocês acreditarem em mim, senão fica mais do mesmo, né? Tem que parar de comer açúcar, mas parar, diminuir por quê? Parar por quê? Né? Então aqui a gente mostra um pouquinho para vocês. E além disso, existem alimentos que podem ter algum mecanismo neuroprotetor, que vão proteger ali o nosso cérebro contra essas doenças, como por exemplo, os ovos, os vegetais verdes escuros de uma forma geral. Não tem como eu falar em psiquiatria nutricional sem trabalhar esses aspectos alimentares, né? Ervas frescas para temperar. Gente, manjericão é uma das melhores coisas para a gente poder utilizar em pacientes que estão querendo emagrecer, que estão fadigados, que estão com um transtorno de ansiedade e de depressão. O manjericão folhinha, além de ter um cheiro gostoso, de remeter ali, né, a gastronomia da Itália, também tem componentes importantes para ajudar aí na nossa saúde cerebral. Peixes, o próprio abacate, fonte de gorduras boas, de glutationa, que é um poderosíssimo antioxidante. Nosso cérebro, né, quando a gente está adoecido mentalmente, não só com depressão, transtorno bipolar ou ansiedade, mas quando a gente está fadigado, quando a nossa memória está ruim, a gente precisa de desinflamar o nosso cérebro. E esses alimentos, principalmente aqueles fontes de antioxidante, ajudam muito nesse processo. Bom, chocolate 70%, eu não sei se vocês sabem, talvez algumas pessoas que tenham ido na minha formatura, muitos anos atrás, o tema da nossa formatura foi chocolate. Então, o chocolate ele tem um papel importante ali. É lógico que a relação que a gente tem com o chocolate vai contar, né? Então, a quantidade que a gente come, a gente tem que ficar de olho, mas ele é um alimento importante neuroprotetor. Óleo de coco, castanhas, tudo isso. Gente, inclusive, óleo de coco é uma estratégia interessante para a gente usar em indivíduos com TDAH. E depois vocês me comentam aí no vídeo se vocês querem que eu produza um conteúdo aqui no YouTube a respeito de nutrição e TDAH. Que aí tem umas dicas bem interessantes para fornecer para vocês. Eu vou me empolgando, né, gente? Vida real, ó. Brasília, tá calor, tá seco. E a suplementação? A suplementação ela pode ajudar para a melhora da saúde mental? Claro! Porque, gente, ela evita ou ela minimiza efeitos e sintomas relacionados à perda de memória, né? A esses brain fogs, que é esses esquecimentos que a gente tem, de repente, uma névoa cinza, aquela coisa que você é acostumada a falar todo dia, de repente, opa, tá sumindo da minha cabeça. Fadiga, perda de libido, irritabilidade, cansaço excessivo, perda de força, perda de massa muscular, né? E os suplementos também são um forte aliado na modulação da resposta ao tratamento medicamentoso. Então, Vitória, eu estou usando um medicamento aí que o meu psiquiatra passou, que o meu médico assistente passou. Suplementação se faz importante? Gente, demais, tá? Existem muitos medicamentos que a gente tem interação fármaco-nutriente. E aí, ou a gente tem que diminuir um pouquinho de determinado alimento ou de determinado suplemento, ou a gente tem que dar mais deles para fazer com que esse medicamento ele realmente faça o efeito esperado. E falei, né, da medicina do estilo de vida, da psiquiatria nutricional, vamos chegar agora no comportamento alimentar, tá? Dentro do comportamento alimentar, gente, é um dos caminhos para mudança. Então, eu precisei de me munir, inclusive, de ferramentas poderosas e potentes do comportamento alimentar para que eu entrasse no meu processo de cura, sabe? Então, nem todos se adaptarão a planos alimentares, aqueles que muitos de vocês que já foram nutricionista recebem, né? Que fala o alimento, tem a lista de substituição e a quantidade. Nem todos se adaptarão a esse modelo. Para alguns, a gente vai usar cardápio qualitativo, só dando uma orientação. Então, vamos ali conversar sobre o que naquele momento a gente consegue fazer de diferente na rotina dele. Inserir uma fruta pela manhã, mais vegetais na hora do almoço, enfim, né? Ensinar a programar os lanchinhos, marmitas que vão sair de casa, né? Então, cada indivíduo, ele tem uma característica para adotar ou não a alimentação adequada como um novo estilo de vida. Também para outros é indispensável que trabalhemos com
sei se eu posso chamar de técnica. Acho que técnica é a melhor denominação para vocês entenderem. Com técnicas mais avançadas da nutrição e do comportamento alimentar, como o Mindful Eating, que é o comer com atenção plena, existe uma ciência por trás disso, como se faz isso, e o comer intuitivo, que é recuperar a nossa conexão com o nosso próprio corpo, para a gente conclamar a nossa sabedoria interna e a gente começar a ouvir aquilo que o nosso corpo está precisando. Bom, emagrecimento, gente. Emagrecimento, ele é um ponto importante. Nem todo mundo tem que emagrecer, né? Mas a maioria hoje das pessoas que me procuram são pessoas que precisam, que buscam um certo emagrecimento, seja por questões estéticas ou porque realmente indivíduos que são portadores de uma doença chamada obesidade, o emagrecimento ele vai promover um bem-estar metabólico, um bem-estar corporal e um bem-estar mental que vai para muito além da estética, mas infinitamente além da estética. Isso aqui é um caso clínico, por exemplo, gente, que eu trouxe para vocês de uma paciente que eu acompanho que iniciou um tratamento e que teve uma perda de peso, onde a gente foi trabalhando com todos esses aspectos de melhora clínica. Eu tenho outras pacientes que chegam para mim, por exemplo, sem necessidade de um emagrecimento, mas que estão com um percentual de massa muscular muito ruim. Então, a gente vai incentivar outros aspectos para que ela recupere massa muscular e tenha uma saúde mais autêntica, mais plena, né? Só emagrecimento é importante? Como eu falei para vocês, não, tá? O ajuste de composição corporal, gente, ele é importante para a nossa saúde como um todo, mas nem todo mundo tem que emagrecer. Tem gente que tem que ganhar peso. E tem gente que vai estar com transtornos alimentares e a gente vai ter que trabalhar com outros aspectos, tá? Então, ganho de massa magra, perda ou ganho de peso, melhora dos parâmetros dos exames bioquímicos. Então, nutricionista lê exame bioquímico, nutricionista dá diagnóstico nutricional a partir dos exames bioquímicos, né? Diminuição de queixas e sintomas. Gente, se a pessoa chega para você falando de uma queixa, não dá para ignorar. E você olha para um pedaço de papel e fala assim: não, tá tudo ok. Só que aquela pessoa está sentindo aquela queixa, então tem algo que precisa ser ajustado. E eu ouso dizer que seja algo ali dentro daqueles 6 pilares da medicina do estilo de vida. E a gente tem que promover, através da nutrição, essa melhora da percepção geral de saúde e desse bem-estar. Por quê? Porque eles são cruciais para a gente sentir que a gente está bem. E tá todo mundo querendo se sentir bem, né? Quem não quer? Eu quero, você quer, e eu tô nessa busca sempre constante. Então, gente, eu não sou emagrecedora de pessoas. Apesar de a maioria querer me procurar para um emagrecimento, e não tem nada de errado em querer emagrecer, eu não sou emagrecedora, eu sou nutricionista. E uma nutricionista, a nutrição vai muito além do emagrecimento. Vocês viram aí quantas esferas a gente pode atuar, né? Quantas coisas a gente tem a capacidade de olhar de uma forma integral para qualquer indivíduo. Bom, e aí, por último, vem a saúde da mulher, né? Como eu falei, tudo isso aqui que eu fui construindo, que eu fui aprendendo, veio de uma necessidade minha, né? E eu transformei isso num propósito. Então, na saúde da mulher, a gente lida com questões como ciclo menstrual, o transtorno disfórico pré-menstrual, que é a TPM, que para muitas de nós isso vem de uma forma violenta, agressiva. E muitas vezes as pessoas não entendem que isso é uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser olhada com carinho, né? Que precisa ser manejada e que tem fatores que vão melhorar esses sintomas e essas queixas relacionadas à TPM. Endometriose, síndrome do ovário policístico, questões estéticas, né? Queixas estéticas, queda de cabelo, enfraquecimento de unhas, pele ressecada. Muitas mulheres lutam anos aí com candidíase de repetição. Mal sabem elas que a nutrição, inclusive, em muitos casos, vai ser mais eficaz que muitos tratamentos aí. Por que que as pessoas não conseguem se libertar da candidíase? Porque elas não mudaram a alimentação. Porque elas não foram suplementadas da forma correta. Então, assim, a gente tem que ter esse acesso. Fadiga.
sobrecarga, né? Em consultório, eu atendo tanto mulheres que estão fadigadas, que já não sabem mais para onde correr, principalmente aquelas que têm que lidar ali com múltiplos pratinhos. Despesa de casa, educação de filhos, matrimônio, trabalho fora. Algumas têm 2, 3, 4 empregos, né? Então, tudo isso modifica a nossa saúde. E a saúde da mulher, ela precisa ser olhada de uma forma integral. E os preceitos básicos da minha conduta, gente, é que eu não padronizo corpos, né? Eu não sou aquela pessoa que vai padronizar corpo de ninguém, que eu vou virar para você e vou falar assim, você só vai ter saúde, então você vai ganhar a estrelinha da Nutri só se a sua barriga tiver gominhos. Nada contra isso, inclusive. Mas eu não vou te padronizar, porque você é única. Eu, Vitória, sou única. Muita gente tem ainda expectativa em relação ao meu próprio corpo, mesmo eu sendo nutricionista, mesmo eu tendo passado por um processo de emagrecimento aí longo, onde eu perdi mais de 14 quilos, mas nenhum corpo, ninguém é igual a ninguém, então ninguém tem que ser padronizado, né? Sem glamorização da magreza e sem romantização da obesidade também, porque a obesidade é uma doença, tá? A composição corporal, gente, nossa, ela não é medida de caráter. Ela não é medida de caráter para mim. Ela não deveria ser para você também, tá? A alimentação, gente, é a chave do sucesso para a melhora da nossa saúde, não só mental, mas corporal e até espiritual, viu? Não pensar no tratamento do indivíduo somente a curto prazo. Então, veio aqui, fez uma consultinha, resolveu o problema, não. Gente, quantos de nós estamos adoecidos? A gente precisa de acompanhamento, de gente que chega ali, segura na nossa mão e vai conosco. Tudo que a gente precisa muitas vezes para um sucesso de um tratamento não é nem investir em suplemento caro, nutricionista, a gente tem alguém ali, um profissional que te segure na mão e que esteja disponível para você, né? Além disso, anamneses bem aplicadas, né? Para um olhar integral. Eu tive paciente que chegou para mim e falou assim: eu quero emagrecer. Tá, aí a gente vai conversando, vou fazendo anamnese. Pergunta como foi a sua infância. Teve uma paciente que eu nunca me esqueci, ela falou assim: olha, foi muito sofrida. Desde os 6 anos de idade, eu apanho todos os dias e eu tenho que ajudar em casa. Eu criei todos os meus irmãos. E aí ela chegou para mim com um quadro de hipertensão aos 30 e poucos anos, obesidade grau 3, e nunca tinha sido ouvida por tudo que ela passou lá atrás. E aí essa paciente ela não vai parar só na Vitória, ela vai ser encaminhada para outros profissionais, porque é isso que a gente precisa, né? Bater na tecla, sempre bato na tecla. Pessoa, você que está me ouvindo aí, se você nunca fez terapia, vai fazer. Mesmo que você não esteja com depressão, que você não esteja com ansiedade, todo mundo passou por alguma coisa na vida que precisa tratar. E se todos fizessem terapia, o mundo estaria melhor. Cuidar de mim mesma, né, gente? Eu cuido de mim mesma para eu ser inteira para o outro. Eu sempre incentivo isso nas minhas pacientes também. Porque eu precisei de cuidar de mim para eu ser inteira aqui para o André, para as minhas 2 filhas, né? Então, eu tenho que olhar para mim. Você tem que olhar para você. Eu preciso estar inteira para dar conta desse rojão que é o viver, né? E nem sempre, gente, a dieta é a melhor ferramenta da nutrição. Existem tantas outras coisas que nós nutricionistas podemos e devemos fazer pelo indivíduo. Por fim, quero convidar vocês para se inscreverem aqui no meu canal. Esse foi o primeiro vídeo. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. Tem as minhas redes sociais, né? Eu tenho o meu Instagram. Quero pedir aí que vocês sigam também, me deem essa força. Se fez sentido para vocês, se vocês se identificam com aquilo que eu falo, comenta aqui no vídeo, por favor, gente. O que vocês gostariam de ver, né? Me deem ideias aí sobre vídeos para eu produzir aqui para o canal, para que a gente possa estreitar essa nossa comunicação e, de alguma forma, que os meus conhecimentos possam transbordar na vida de todos, tanto aqueles que têm condições de fazer acompanhamento comigo, como aqueles que não têm. Então, uma das minhas missões de vida, né, um dos meus propósitos é transbordar na sua vida. Me dê ideia, escreva aí na legenda. E é isso. Eu agradeço essa oportunidade de estar com vocês e te vejo na próxima.